Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Leitura do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus: Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá vida por suas ovelhas. O mercenário, que não é pastor e não é dono das ovelhas, vê o lobo chegar, abandona as ovelhas e foge. E o lobo as ataca e dispersa, pois ele é apenas um mercenário e não se importa com as ovelhas. Eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem. Assim como o Pai me conhece e eu conheço o Pai. Eu dou minha vida pelas ovelhas. Tenho ainda outras ovelhas que não são deste redil. Também a elas devo conduzir. Escutarão a minha voz e haverá um só rebanho e um só pastor. É por isso que o Pai me ama, porque dou a minha vida para depois recebê-la novamente. Ninguém tira a minha vida, eu a dou por mim mesmo. Tenho o poder de entregá-la e tenho o poder de recebê-la novamente. Esta é a ordem que recebi do meu Pai. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caríssimos irmãos e irmãs, sejam muito bem-vindos à nossa reflexão desta segunda-feira. Deus abençoe, que a Santíssima Virgem Maria proteja a você e a sua família. Uma excelente semana de trabalho, né? Começa hoje uma excelente semana de trabalho para todos nós, que tudo possa ser próspero para a gente. Muito bem, esses dias estamos, né? Semana do Bom Pastor. Ontem Jesus fala, hoje novamente. E hoje São João está nos colocando diante de uma cena bonita, né? Comovente, consoladora para nós católicos. Jesus se apresenta como um bom pastor. A gente vê sempre imagens de Jesus com uma ovelhinha no ombro, né? Representando a gente. E Jesus, ele afirma nesse evangelho, né? Que o bom pastor dá vida pelas suas ovelhas. E ele alerta para o mercenário. Então fique atento. Fica comigo até o final que você vai entender direitinho isso, né? Então, aqui a gente não está diante de um líder, assim, humano, um líder comum. Então, os líderes do mundo, né? Eles protegem os seus interesses, as suas coisas. O mercenário, olha aí, a gente sabe que foge diante do perigo, mas Jesus não foge. Jesus, ele permanece. Quando tudo vai bem na sua vida, ele está com você. Quando tudo não vai bem, ele permanece com você. Jesus enfrenta com você as tempestades da vida. E ele tem o poder de acalmar a sua tempestade. Então, ele se entrega por você. Ele estende a mão para você. Ele te coloca nos seus braços. Então, eu até pergunto, como está a sua vida? Como você está vivendo? Quais os problemas que possa estar te angustiando? Entrega hoje a sua vida nas mãos de Jesus. Doe a sua existência. Diga no silêncio do seu coração: Senhor, eu te pertenço. Seja uma pertença de Deus. Porque se Jesus é o bom pastor que cuida do rebanho das suas ovelhas, nós somos essas ovelhas do rebanho de Cristo. Então Jesus, ele se entrega por nós. E essa entrega, ela vai se concretizar, a gente sabe já, né? Na cruz. O pastor, ele não apenas ele vai guiar as ovelhas, mas ele vai morrer por essas ovelhas. Ou seja, Jesus não é apenas aquele que nos guia, mas aquele que nos ilumina, aquele que nos inspira, aquele que dá a sua vida por nós. E aqui, você e eu não somos um número. Nós somos alguém muito especial aos olhos de Deus, aos olhos de Jesus.
porque ele deu a própria vida por nós. Então nós não somos mais um aí da vida. Nós somos de Jesus. Nosso preço foi alto. Jesus morreu para pagar, para nos libertar. Imagine, meus irmãos. E ele está dizendo nesse evangelho que ele conhece as suas ovelhas. Conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem. Eu sei que muita gente ouviu falar de Jesus. Aqui está um segredo revelado por Jesus. Eu conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem. Mas será que todo mundo que ouviu falar de Jesus conhece Jesus? Não. Infelizmente não. É preciso conhecer Jesus. Não apenas ouvir falar. Você ouviu falar do presidente dos Estados Unidos, da rainha da Inglaterra, do rei não sei de onde, mas não conhece. Sabe que existe, mas não conhece. Então, saber que Deus existe é uma coisa. Conhecer, viver e ser fiel ao seu ensinamento, aí já é outra coisa totalmente diferente e importante. Então, meus irmãos, Jesus conhece, ele está afirmando, eu conheço. Então, você que está ouvindo esta reflexão, Jesus conhece as suas dores. Jesus conhece aquelas dores mais escondidas. Talvez nem o teu esposo, nem a tua esposa sabe. Talvez você, dentro de você, tem uma ferida lá do passado que te machuca quando você lembra. Ninguém da tua família sabe, mas Jesus sabe. E você precisa pedir a Jesus para tocar nessa ferida, para curar esta ferida que não te faz bem. Talvez você passe o dia, de vez em quando, nem lembre. Lá, uma vez ou outra, vem aquela lembrança de algo do passado e que pode te trazer tristeza, mágoa. Então não é coisa boa. Coisa boa a gente deixa no coração. Coisa ruim a gente pede a Jesus, o bom pastor. O Senhor disse que me conhece. Eu também lhe conheço, eu lhe amo, eu lhe peço, me liberte disso. Peça essa graça a Jesus hoje. Peça ao Senhor a cura física, se precisar, claro, mas sobretudo a cura espiritual. Nosso Senhor conhece, meu irmão, a sua necessidade, conhece suas lutas, as suas quedas, que talvez ninguém veja, mas Jesus conhece. E mesmo assim, ele não desiste da gente. Que coisa boa. Nosso Senhor, mesmo sabendo das nossas misérias, ele continua nos amando, continua nos perdoando, continua nos abençoando. Agora, claro, a ovelha precisa conhecer a voz do pastor. Precisa, meus irmãos. Então a gente vive num mundo cheio de vozes, até dentro da igreja, como eu falei ontem, né? Opiniões, ideologias, conclusões espirituais totalmente fora do padrão divino. Então, quem aprende a ouvir a voz de Jesus sabe o caminho certo. Quem não escuta e não aprende a voz de Jesus acaba se perdendo. Então, a gente precisa aprender que a lição dada por Jesus no Evangelho é para a nossa salvação. Nós precisamos ter a humildade de reconhecer que sozinhos nós não somos capazes. Agora, Jesus, também aqui, como eu disse anteriormente, nos alertou sobre o mercenário. Aquele que não ama, aquele que não se compromete, que não se preocupa com as ovelhas. Ô Pedro, esses mercenários estão aonde? Estão em toda parte, todo canto, inclusive dentro da igreja católica, na nossa igreja também. Eu sei que muitos pregadores hoje nesse evangelho não vão dizer o que eu estou dizendo aqui, mas eu não estou aqui para tapar só com a peneira, né, irmão? Como eu falei ontem. Eu estou aqui para te mostrar a verdade. Então, há muitos mercenários que não têm amor à verdade dentro do catolicismo. Tem padre, bispo e etc e tal. Tem leigos que evangelizam, mas que agem como mercenário. Foge. Quando o lobo... Olha, eu acho interessante esse evangelho. Jesus fala do lobo, né? O lobo que chega para atacar. Então, o mercenário não é um pastor. Jesus diz aqui no versículo, Versículo 12. Ele não é o dono das ovelhas. Ele vê o lobo chegar e abandona as ovelhas e foge. Mas não é assim que acontece hoje? Os lobos atacando os católicos e os ditos pastores da nossa própria igreja ficam em silêncio e às vezes até acaba se unindo a esses lobos.
que vieram para devorar a fé católica, vieram para destruir o catolicismo. Então, é melhor a gente estar atento. Vamos ouvir a voz do bom pastor, porque os mercenários não estão comprometidos com a verdade. Abandona os fiéis quando o lobo vem, talvez até por respeito humano. Então, os mercenários representam quem hoje? Os líderes da nossa própria Igreja Católica, sem fidelidade à verdade. Aqueles líderes que, que faz esses discursos para agradar, mas que não salva ninguém. Que oferece caminhos fáceis, afastando as pessoas da cruz. Agora, o verdadeiro pastor conduz ao céu. O mercenário conduz à perdição. É o que Nossa Senhora chama de contramão da verdade. Cristo nos leva pelo caminho. E o mercenário, os falsos pastores, nos aponta a contramão do caminho. Ou seja, Cristo é caminho, verdade e vida. E aí, os mercenários oferecem atalhos, coisas fáceis. Esteja atento para você não ser enganado. Jesus disse que tem outras ovelhas que não são deste redil. Aí já são os que não são católicos. E Jesus diz que eles precisam ouvir a sua voz para que haja um só rebanho, só pastor. Mas como é que vai funcionar esse trem aí? Se muitos líderes católicos, ao invés de mostrar a riqueza do catolicismo, não estou falando riqueza material não, que nossa igreja, graças a Deus, é rica. Materialmente é rica. Mas não estou falando dessa riqueza, não. Estou falando da riqueza espiritual, meu irmão. Precisa mostrar a riqueza espiritual da igreja, para quem não é católico, para que eles se encantem. Mas não, aí fica nessa lambição de bota, como a gente costuma falar, e acaba deixando a mistureba. Aí o povo, na hora de falar, imagine um padre está lá, tem um amigo que é de uma seita, que está lá, foi visitá-lo, e disse, eu vou ficar aqui vendo, a sua missa. Aí o padre pega um evangelho desse aí e não tem coragem de explicar para o povo, porque o amigo dele, que não é católico, está ali na frente dele. Aí que está o problema, Então, cuidado para não ser mercenário, viu? O senhor que é padre, cuidado. O alerta de Jesus é forte. Então, tem outras ovelhas, haverá um só rebanho, só pastor. Então, Cristo veio para todos, eu sei disso. Mas todos serão salvos? De jeito nenhum. Ele mesmo disse no evangelho que não. Então, é preciso que as pessoas abram o coração para a graça de Deus. Jesus está nos chamando à responsabilidade espiritual. Então, nesse tempo de divisão, meu irmão, de confusão, de escândalo, então essa palavra de hoje deve ecoar com força no seu coração e no meu. Deus quer um só rebanho, não um povo dividido. Mas o problema é que a divisão está em toda parte e entrou dentro do catolicismo. Aí a coisa fica complicada. Mas vamos confiar em Jesus, que Ele nos salve desse naufrágio, que Ele nos converta, que Ele nos dê a graça de viver na sua graça e estar compromissado com a verdade. Que a paz de Jesus reine no seu coração. Que a graça de Deus aconteça hoje e sempre para mim e para você. Excelente dia, que Deus nos abençoe. Até daqui a pouco, se Deus quiser.